Olá, tudo bem? Hoje eu venho dar continuidade sobre o amor de Deus, né? Que não é nada romântico, que não é nada daquilo que a gente vê nos filmes, porque não são sentimentos, né? É uma decisão, é uma atitude do nosso coração. E o amor sempre tem que andar de mãos dadas com a fé. Então eu preciso ter fé, crer e aceitar o amor de Deus para minha vida e em fé amar aquele que passa por mim ou que vive comigo, né? E é um desafio entender o amor de Deus. Só pela fé e com o Espírito Santo a gente aprende e consegue amar o outro. Então não é aquele negócio de coraçãozinho, né? A gente põe, não é um sentimento, mas são atitudes. E eu queria falar sobre a primeira coisa que o amor, a palavra diz que o amor é. O amor é paciente. O amor, ele persevera, pacientemente suporta danos e ofensas. Então, se você ama, você consegue suportar as ofensas, você consegue perseverar pacientemente, porque o amor, a palavra diz, é paciente. E aí eu fui estudar sobre a paciência na palavra de Deus e eu levei uns tapas na cara. Porque eu falei, Deus, eu preciso aprender a amar como o Senhor ama. E então muitas vezes eu vi que faltava paciência em mim. Em tudo que eu ia fazer, eu comecei a observar das coisas que eu já fiz e estou fazendo. Falei, Deus, então eu não agi com amor, porque eu não fui paciente. É no cotidiano, é no dia a dia com as pessoas, na vivência com as pessoas, que você começa a observar se você age com paciência, não é passividade, mas paciência. Se você é perseverante, você está agindo com amor. E aí eu fui procurar no dicionário, né, significado. Paciência é a disposição para resistir muito sobre ofensas. No latim, a paciência significa benevolente, calma, mansidão, pacífico, sereno, sossegado, tranquilo, resignado. E eu falei assim, Deus, quanto falta do amor de Deus na minha vida, porque muitas vezes eu não sou paciente, né? E aí eu fui ver que era resignado, é submissão à vontade de alguém. Olha o que é paciência. É submeter à vontade de alguém. Então, o que é o amor de Deus? É submeter ao amor dele. É entender que não sou eu mais quem vivo, mas que Cristo vive em mim. Que não é mais a minha vontade. Então, não adianta eu perder a paciência. Porque se nós perdemos a paciência, porque é um atributo que nós temos que ter. E aí eu vi em vários versículos, né, que fala sobre a paciência. Romanos 12:12 diz, sede paciente na tribulação, na oração, perseverantes, pois Deus tem essa característica, nós precisamos dessa característica. Deus nos espera pacientemente. Ele nos ama tanto que ele nos espera pacientemente, ele está sempre nos esperando. E você? Tem esse atributo de Deus na sua vida? Eu tenho buscado do Senhor. Porque eu falei assim, Deus, se eu quero amar como Cristo amou, eu preciso ser paciente. Ser paciente com as minhas filhas,
ser paciente com meu marido, ser paciente no trabalho, ser paciente com aquele que eu não conheço no trânsito, ser paciente com aqueles que são da igreja. Quando eu entendo que aquele que está à minha frente, seja quem for, eu considero ele maior que eu, e eu me considero que eu não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, eu entendo que eu consigo ser paciente aí. Agora, quando eu ajo pela minha razão ou pela minha emoção, eu não consigo ser paciente. Então, vamos buscar do Senhor. Então, todos os dias eu tenho buscado do Senhor. Eu leio, esse texto de 1 Coríntios 13 e eu falo, Deus, eu sou paciente. Eu sou paciente. Então, quando vem a aflição, a tribulação, eu falo, eu sou paciente, eu sou paciente, eu sou paciente. Até o meu coração entender que eu sou paciente. Porque já não sou eu mais quem vive, é Cristo vive em mim. Então é um atributo que eu queria falar para vocês e passar para vocês, que fala sobre que o amor de Deus é paciente. Então, se você quer amar como Cristo amou, você precisa aprender a ser paciente. Aí você fala, Natália, eu não sou. Eu também não sou. Eu tenho buscado do Senhor esse dom de ser paciente como Cristo foi comigo. Cristo me esperou. Cristo teve paciência comigo. Ele me amou tanto que ele esperou, ele suportou a cruz por mim. Então nós precisamos deixar de ser romântico e ser paciente. E amar. Amar. A palavra diz, nós só podemos dever o amor. Então eu vou passar depois por escrito alguns versículos, que se você tiver oportunidade para meditar, para você estar lendo, que fala sobre a paciência, que vai complementar sobre isso que nós estamos falando. Então, que você aprenda a ser paciente em Cristo, que nós sejamos pacientes. Fica com Deus.